De fato, nós vivemos numa grande crise que não começou hoje. Nós nos esforçamos muito nas últimas décadas, desde os anos 80, né? Numa escalada crescente de homicídios, de medo. E, no entanto, existem várias razões que explicam essa dinâmica de homicídios no Brasil, né? Mas entre as quais há uma situação em que as políticas públicas e os políticos nunca foram efetivamente comprometidos com a questão. Porque quando existe uma política que não é baseada no método, não é baseada na inteligência, sobretudo inteligência policial, mas sim nos confrontos, o que vai acontecer? Vai acontecer uma espiral crescente de violência entre criminosos policiais, inclusive com a vitimização de policiais. Vai haver várias vítimas que são as pessoas moradores das comunidades que se veem no meio de uma verdadeira guerra, né? E nós vamos ter vários policiais, sendo eles mesmos não apenas vítimas, mas eles sofrendo vários processos de morbidade mental, inclusive, tanto que hoje no Brasil a chance de um policial se suicidar é 3 vezes maior do que um civil. Então a gente tem que resolver esse problema, não é com uma retórica vazia do medo, mas sim com políticas efetivas que tem que ter, por um lado, uma mudança do modelo policial apenas de uma polícia reativa para uma polícia baseada na inteligência, na investigação. É utilizar a inteligência para aprender quem são aqueles homicidas contumazes, são poucas pessoas que cometem muitos crimes na localidade, quem são os grandes criminosos. E, por outro lado, uma política que leve em conta a prevenção social focalizada nos lugares mais conflagrados, criança e jovem. Então é aquela coisa de fazer uma política comprometida com a vida das pessoas, em que a gente vai fazer com que aquele jovem, aquela criança de hoje, ela não seja o bandido de amanhã. É um entrave, mas a gente precisa dizer o seguinte, que o grande problema da insegurança que nós vivemos não é a culpa da polícia. A polícia até faz o seu trabalho, mal ou bem faz o seu trabalho. Segurança pública não é um assunto apenas de polícia, é um assunto de polícia também, mas é um assunto que envolve outros setores das agências públicas e da sociedade. Envolve, como nós falamos, educação, envolve saúde, envolve oportunidades laborais. Então tem que ser uma política integrada. Agora, o nosso modelo de polícia é um modelo ultrapassado. Nos países desenvolvidos, esse modelo de polícia reativo, o modelo tradicional de polícia, baseado simplesmente, vamos comprar viaturas, botar viaturas na rua, fazer o patrulhamento ostensivo e depois, se é um crime, vamos tentar atender a vítima e depois fazer uma investigação posterior. Esse modelo não funciona em nenhum lugar do mundo. O que funciona é a polícia orientada pela inteligência, pela informação e pela investigação. E nesse ponto, nós, no Brasil, sucateamos as nossas polícias civis. Não há investigação, a gente não sabe nem qual é a taxa de esclarecimento nos casos de homicídio, que é a coisa mais grave. Então tem que haver uma reformulação total do modelo de polícia e claro que essa polícia tem que estar integrada. Mas a integração tem que haver não apenas entre as polícias civis e militares, mas entre as várias agências que lidam com a questão da segurança. Então, por exemplo, como é que o Ministério Público entra nessa questão? Como é que a Justiça entra nessa questão? Como é que as defensorias entram? Como é que a sociedade pode contribuir para uma pactuação para reduzir homicídios e crimes violentos? Então a gente tem que pensar todas essas questões e a gente tem que pensar, olhar os bons exemplos do que funciona em outros países e também no Brasil, que temos algumas boas experiências, e a partir daí fazer um plano, ou seja, fazer boas cartas náuticas para que a gente possa navegar na direção de um porto seguro. Agora, um outro tema é que nós precisamos construir bons navios. Não adianta termos boas cartas náuticas, bons planos, se a gente tem uma canoa furada. Nós temos que dotar o Estado brasileiro de uma arquitetura institucional que lhes possibilite mecanismo de governança dessa política, que faça com que esses atores eles se coordenem entre si. A gente não tem nem planos, não temos cartas náuticas e não construímos bons navios. O cidadão atua do jeito que ele pode, ele tenta se defender. O medo é uma grande força propulsora da ação humana. O medo é um mecanismo de preservação, de autopreservação das espécies, não é? Então, quando as pessoas têm medo, elas deixam de se envolver em atividades perigosas, a adrenalina aumenta, são mecanismos de defesa das pessoas. Só que nas sociedades complexas, como a sociedade humana,
Muitas vezes a ação individual tentando se autopreservar leva a um equilíbrio social que não é o melhor para todo mundo. Então o medo, no caso, é um péssimo conselheiro. O medo faz com que as pessoas queiram comprar uma arma de fogo para se defender e não sabem que os estudos, a Academia Científica Nacional e Internacional mostra que uma arma de fogo dentro do lar é um instrumento para aumentar a insegurança do lar, além de aumentar a insegurança social. O medo faz com que as pessoas se segreguem, se tranquem dentro de condomínios, se tranquem atrás dos blindados. O medo faz com que as pessoas abandonem os espaços públicos. Então, essas ações individuais, supostamente, que garantiriam a autopreservação dos indivíduos, quando tomadas conjuntamente, elas contribuem para deteriorar o grau de insegurança pública.